Bom, pessoal, olá a todos. Estamos mais uma vez aqui no episódio do Pode Ver Mais. Eu acho que eu vou apostar na Mega Sena, viu? Que eu tô com duas Fátimas hoje aqui, mas é um privilégio, tá bom? Tô com a Fátima, minha companheira de podcast aqui, e hoje o tema, nós vamos falar um pouquinho do grau, né? Nós vamos falar o que é miopia, o que é hipermetropia, o que é astigmatismo, o que é presbiopia, né, Fátima? Então, hoje nós trouxemos uma convidada aqui, que é a sua xará, a Fátima, que é uma usuária de óculos há bastante tempo, e aí ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Exatamente. Seja bem-vinda, Fátima, a gente está aqui, sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando. Então, a ideia de trazer a Fátima aqui foi porque há muito tempo a gente se conhece e há muito tempo ela usa óculos e a gente sempre conversa porque ela sempre fala, nossa, Fátima, eu tenho hipermetropia, eu tenho astigmatismo, agora eu estou com presbiopia. Às vezes eu fico em dúvida o que eu tenho exatamente no olho. Então eu falei, olha, é a pessoa ideal. Eu conheço a pessoa ideal que vai te explicar o que você tem. Né? Tudo bom, Fátima? Tudo bem, e você, Flávio? Tudo jóia, tudo jóia. Fátima, a ideia desse podcast aqui é justamente trazer pessoas como você, tá? Que são pessoas, assim, que já frequentam oftalmologia, um oftalmologista há muito tempo, para trazer suas dúvidas, tá? Então, nós estamos aqui, eu estou aqui, na verdade, né, junto com a Fátima aqui, para tirar suas dúvidas. Tá? E é isso que a gente quer convidar as pessoas para participar com a gente aqui no nosso podcast, para tirar dúvidas e a gente tentar explicar da melhor forma possível os conceitos aí em oftalmologia. Qual é a sua dúvida, Fátima? Vamos lá. Bom, primeiro eu acho que o que é hipermetropia e qual é a diferença entre hipermetropia e miopia? Bom, essa é uma dúvida extremamente comum, né? Porque a miopia, ela é, vamos dizer assim, ela é o personagem mais famoso. Todo mundo fala, eu tenho miopia. E muitas vezes as pessoas que têm hipermetropia falam, nossa, meu médico falou que eu tinha miopia, né? Mas não é, tá? A forma da gente entender, eu acho que nós vamos tentar colocar em palavras aqui, mas a forma mais simples da gente entender esse conceito é pensar no tamanho do olho, tá? Mas não é o tamanho do olho, o olho que a gente olha no espelho. É o tamanho do olho a gente pensando, olhando a pessoa de lado. É o tamanho do olho de frente para trás. É o comprimento do olho, na verdade. De frente para trás. Tá? Então, uma pessoa que enxerga normal, a luz entra no olho, atravessa todas as estruturas do olho e o foco vai certinho no fundo do olho, numa estrutura que a gente chama de retina. Tá? Então, essa é a pessoa que enxerga normal. O tamanho do olho é certinho para o foco chegar no fundo do olho. Só que o olho ele pode ser um pouco mais longo, tá? Lembra, é um olho grande, mas não grande assim, aquele olho grandão no espelho. Não, é um olho mais longo, de frente para trás. Com isso, o que acontece? O foco ele não chega até a retina, ele para antes. E essa é a miopia. Sabia? Não. Então, e o que é hipermetropia? Assim como eu posso ter um olho mais longo, eu posso ter um olho mais curto, um olho menor, tá? Aí o foco de luz, ele não para no meio, nem chega na retina, ele teoricamente ultrapassa o olho. Ele vai para trás do olho, então é um olho pequeno, tá? Então esse é o hipermétrope, essa é a hipermetropia. Por isso que um olho não tem como ser hipermétrope e míope ao mesmo tempo. Sim. Porque você não consegue ser alto e baixo ao mesmo tempo. Ou você é uma pessoa alta, ou você é uma pessoa baixa, ou você tem um tamanho normal, vamos dizer assim. Tá? Mas o olho não consegue ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo. E na linguagem simples, a hipermetropia é quando você não enxerga bem de perto e a miopia de longe. Isso é uma confusão, mas vamos lá. O míope, ele não enxerga de longe, ponto. Mas ele enxerga de perto. Lógico, nós estamos falando um míope aí de até, 2, 3, 4 graus. Tá? O míope de 15 não vai enxergar nem para um, nem para nada. Mas vamos pegar um míope de 2 graus. Ele não vai enxergar de longe, vai estar embaçado. Mas o perto para ele é perfeito. Então o míope ele enxerga bem de perto.
Tá? Mas longe não tem conversa, ele não vai enxergar. O hipermétrope, teoricamente, ele não vai ter tanto problema para os dois, quando mais jovem. Né? A Fátima está falando sim aqui porque ela, eu não usava, eu só usava óculos para trabalhar. Exatamente. Então, quando o hipermétrope, eu não estou chamando vocês de velho, hein, pelo amor de Deus. Mas enquanto o hipermétrope ele tem, quando ele é jovem, ele enxerga bem de longe, ele lê. Só que às custas de esforço. Então, o hipermétrope normalmente é o que dá dor de cabeça, é o que tem dor de cabeça. E o hipermetro, quando a hipermetropia é muito alta, ele pode ter problema de distorção, assim, o popular vesgo. Pode. Então, isso a gente pega. Então, vamos lá, de novo. Olho pequeno. Aí eu pergunto para as pessoas, quem que tem olho pequeno? Quem que é pequeno na população? Criança. Então, criança tem um olho menor, não tem? Tem. Se você examinar 100 crianças, provavelmente, vão pegar crianças de 5 anos, 4 anos, 5 anos. Se você examinar 100 crianças, provavelmente 90 vão ter hipermetropia. Porque o olho é pequeno. Certo? Mas você vê 90 crianças usando óculos? Não precisa. Por quê? Porque a gente, dentro do olho, tem um sistema de foco, tá? Que a gente chama de acomodação. E esse sistema, ele compensa essa hipermetropia e aí a criança consegue focar super bem. Por isso que eu falei, quando jovem, o hipermétrope enxerga bem. Só que quando o grau é alto, Fátima, a criança força tanto que acaba entortando o olho. E aí pode ter o estrabismo. E aí por isso que esse é um dos tipos de estrabismo e a forma de corrigir é justamente colocando óculos. Então quando a gente coloca, é uma coisa instantânea. Você coloca o óculos, o olho fica no lugar. Isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe teve estrabismo, teve uma hipermetropia muito alta, teve estrabismo aos 7 anos. Aí sempre usou óculos. Quando ela ficou mais velha, ela não era mais estrábica, mas ela tinha hipermetropia. Você corrige justamente quando você é mais jovem, né? Justamente por causa disso. Mas o hipermétrope é isso aí. Ele tem esse esforço para compensar o grau, mas ele enxerga bem quando jovem, só que é o que mais reclama de dor de cabeça. E o astigmatismo? O astigmatismo? Todos podem ter, tanto miopia como hipermetropia? Então, o astigmatismo ele é um conceito um pouco mais difícil da gente entender, tá? Mas, basicamente, ele ocorre por causa de uma diferença, de uma alteração que a gente tem na curvatura do olho. Tá? Você imagina o olho uma esfera, né? Uma bola, tá? E a gente tem uma parte da frente do olho que a gente chama de córnea, que é como se fosse uma calota. Então, imagina uma calota, então você tem lá a córnea, e ela tem uma curvatura. Quando essa curvatura está alterada, a gente tem um astigmatismo. O astigmatismo ele pode estar combinado com a miopia, ele pode estar combinado com a hipermetropia. Tá? O que não dá para ter é miopia e hipermetropia juntas, mas o astigmatismo pode estar combinado nos dois. E qual o sintoma? O astigmatismo é aquele que faz a gente ver meio borrado. Você olha para uma letra, tem uma sombrinha. Eu ia perguntar exatamente É aquele que sofre à noite. Tá? Então você está dirigindo assim, você vê aquele ofuscamento, né? Então você vê aquele... A pessoa fala, nossa, o farol do carro tá me incomodando. Ou você olha para algum objeto luminoso à noite e você vê ele bem ofuscado. O astigmatismo dá isso daí. Tá? E a gente corrige com óculos também. Na maioria das coisas aí a gente consegue corrigir com Então óculos. quer dizer que uma pessoa, ela pode não ter nem miopia e nem hipermetropia, mas pode ter astigmatismo. Pode. É o que a gente chama da pessoa que só tem um astigmatismo. Olho cansado. Conceitualmente, o astigmatismo ele pode estar sozinho também. Tá? É mais fácil para as pessoas entenderem. É lógico que, tecnicamente, a gente tem algumas outras coisas a mais aí, não é bem assim. Mas para a pessoa entender, pode ter só o astigmatismo. Você olha uma receita, você pode ter só o astigmatismo. Tá? E o famoso presbiopia, que é depois dos 40, pode ter antes. Eu comecei depois dos 40, mas pode ocorrer antes? Para quem tem hipermetropia, você tá bem, Fátima. Normalmente quem tem hipermetropia começa antes. Com Começa antes? Com 42 eu comecei.
Então, você foi bem. Normalmente é um pouquinho antes. O que acontece? Eu falei que dentro do olho a gente tem esse sistema de foco, né? Tá? Esse sistema de foco, o que acontece? Quando a gente olha para longe, quando a gente olha para a distância, tá? Esse sistema não funciona, ele fica em repouso. Toda vez que a gente vai ler, principalmente, ou a gente for ver coisas de perto, né, esse sistema é acionado para focar, para a gente poder focar. Então, você está... O melhor exemplo eu falo é no mercado. Você está no mercado, você está andando no supermercado, então você, andando nos corredores do supermercado, você está com esse sistema folgado, ele está relaxado. A hora que você pega um produto da prateleira e vai ler, você aciona esse sistema para focar. Tá? Esse sistema, de novo, a gente chama de acomodação. O que acontece com esse santo sistema? Ele vai enfraquecendo conforme a gente vai envelhecendo. Mas não é que ele para de funcionar aos 40. Ele vem perdendo a força conforme a gente vai envelhecendo e coincide de estar fraco mais ou menos na distância de leitura que a gente usa, mais ou menos uns 30, 40 centímetros, aos 40. Então, uma coincidência. Aos 40 ele fica... Aí a gente faz o quê? Estica o braço. Cada isso que eu vez ia mais. falar, Fala né? que você começa a ficar com o braço E curto. isso acontece com qualquer pessoa, Qualquer usando pessoa. óculos ou não. Qualquer pessoa. E tem pessoas que não têm isso. Então, Era a minha pergunta. Então, também. calma lá. Não. Esse é um processo que acontece com 100% das pessoas. Tá? Eu até brinco. Eu falo, catarata, ruga, cabelo branco e óculos para perto. Todo mundo vai ter, você não vai escapar. Tá? Então, esse processo acontece com todo mundo. Quem que não tem, entre aspas, não é que não tem, o efeito é menor. Quem tem miopia. Ah. Lembra que eu falei que quem tem miopia enxerga bem Porque, de perto? assim, as pessoas que têm miopia, eu já percebi que elas até usam o óculos, mas quando elas vão ler, elas tiram o óculos. É. Exatamente. O Rui faz isso. O Rui exatamente. faz isso. E ele tinha grau de miopia Eu alto. vou contar pra vocês aqui, mas eu faço isso. Entendeu? Dependendo do que eu vou ler, eu tiro óculos, eu sou míope. Então, de perto a gente enxerga super bem. Agora, o hipermétrope é igual você, Fátima. Eu enxergava bem quando era mais jovem e vai piorando. E agora, quando eu fiquei com presbiopia, que eu comecei a usar o multifocal, o óculos multifocal, eu não enxergo mais nada sem óculos. Exatamente assim. Eu brinco, Fátima, que o míope é o conformado. Porque ele sempre teve que usar óculos. Porque o míope, ele não enxerga de longe. Ponto. Não enxerga. Ele pode tentar fazer esforço, mas ele não vai enxergar. Então, o míope é o conformado. O hipermétrope é o frustrado. É o que enxergava super bem quando jovem, mas depois fica mais velho e não enxerga nada. Mas tem que, né, doutor, tem crianças que começam a usar óculos porque tem miopia e depois também não usam mais quando é adulto. É raro. É raro. É muito raro. Isso a gente pode ver em alguns casos onde a miopia é pequena, né? Mas a gente vai conversar aqui sobre miopia. A gente vai ter um episódio especial só sobre miopia por causa da epidemia de miopia que está acontecendo no mundo, tá? Principalmente nas crianças. Nós vamos conversar sobre isso daí. Mas é mais difícil. Uma vez que você ganha... É mais fácil o hipermétrope deixar de usar óculos, que usa quando criança, que nem você falou da sua mãe, que o estrabismo depois consertou. É mais fácil também o hipermétrope ele deixar de usar do que o míope. O míope é difícil. Ele é muito dependente mesmo, principalmente para a distância. E então, Fátima, as dúvidas deu para entender um pouco? Sim, mas agora nós vamos falar sobre catarata. Vai lá, Fátima, o que você tem? Você tem catarata também? Então, eu tenho um pouquinho, mas ainda não era necessário fazer a cirurgia. Mas como eu tenho um grau muito alto de hipermetropia, com mais astigmatismo e mais o presbiopia, o meu médico sugeriu que eu faça a cataratas. Porque eu poderia até fazer a cirurgia para hipermetropia, que hoje existe, né, doutora? De hipermetropia. Tem. Só que daqui um tempo eu ia perder, porque daqui um tempinho eu ia ter mesmo que fazer o de catarata.
Aí ele me sugeriu. E o que o senhor acha? O senhor é a favor? O senhor acha que é uma boa? De novo, nós vamos também falar um pouquinho sobre catarata com mais detalhes técnicos aí para o pessoal entender. Mas hoje em dia, a cirurgia, que é a cirurgia que corrige o grau, né, já que nós estamos falando de grau, a gente chama de cirurgia refrativa. A cirurgia para hipermetropia, na verdade, ela sempre existiu também, tá? Só que os resultados, eles eram sempre melhores com quem tinha miopia, tá? E por isso que a cirurgia ela ficou conhecida como cirurgia da miopia. Eu não sabia que tinha cirurgia para hipermetropia. Não, tem também. A gente consegue fazer, tá? E uma das coisas é que a tecnologia evoluiu, né? O laser que você faz a cirurgia evoluiu muito nos últimos anos. Então, hoje ele permite uma cirurgia mais segura e mais previsível para quem tem hipermetropia também, tá? Mas você está certa, Fátima. O seu médico, eu concordo com ele. Pela sua idade e por você já estar numa faixa etária onde você pode começar a desenvolver a catarata, talvez seja melhor você realmente segurar a cirurgia refrativa e já se submeter à cirurgia de catarata. Que essa cirurgia também evoluiu muito nos últimos 30 anos. E hoje ela é uma cirurgia mais segura e mais previsível. Então, o que a cirurgia de catarata faz hoje? Ela consegue corrigir o grau. Tá? Então, por quê? Porque a gente implanta uma lente dentro do olho. Poxa, então se você for implantar uma lente dentro do olho, então por que você não substitui o óculos? E é exatamente isso que a gente faz. Tá? Então, isso é uma opção realmente que a gente tem hoje dentro do arsenal aí de tratamento para correção de grau. Tá bom? Tá bom. Então, quer dizer que agora então você entendeu tudo. Principalmente o que era miopia e o que era hipermetropia, que era a maior confusão. Não, essa é uma confusão. Isso realmente o pessoal confunde bastante. Tá, mas é que eu falei, o conceito é tranquilo. É basicamente você pensar no tamanho do olho, como eu falei. E o míope enxerga bem de perto. O hipermétrope, quando o jovem enxerga bem normalmente, mas quando ele vai ficando mais velho, ele é frustrado, porque ele começa a ganhar um óculos que ele não consegue ficar sem. Não. Principalmente para leitura. Principalmente para perto. E quando tem presbiopia, aí piora tudo. Ainda. Exatamente. Aí piora tudo. Tá bom? Tá bom. Tá muito ótimo, obrigada. Então. Nós é que agradecemos, que a gente tem certeza que a sua dúvida é de muita gente. Né? Obrigado. Eu só queria lembrar o pessoal, então, para vocês participarem, entre nas nossas redes sociais da Clínica Vermais, tá? No Instagram, no Facebook. Pode mandar e-mail no contato@vermaisoftalmologia.com.br. Quem quiser, que nem a Fátima aqui, participar conosco, estamos aí, tá bom? E lembrando que também tem as redes sociais do JJ, o portal JJ, o canal do Spotify, do YouTube do JJ, também pode acompanhar lá. Não tem como não ficar sabendo como que é bom. Pode ver mais. Pode ver mais. Obrigado, Fátima. Obrigado vocês. Obrigado pelo convite.